Meu nome é Nélio Nicolai, sou inventor do Bina, aquele aplicativo que é utilizado em todos os telefones celulares do mundo, com mais de 7 bilhões de usuários, e que deve ser um orgulho para o povo brasileiro. Para poder conseguir esse aplicativo, eu tive que seguir as leis brasileiras e registrar a patente em 1992, quando surgiram as centrais eletrônicas. E a partir daí, depois de 5 anos de processo dentro do INPI, eu consegui receber a expedição da carta patente. De posse da carta de patente, as empresas telefônicas começaram a usar essa tecnologia, e aí eu procurei essas empresas telefônicas exigindo o que todo país exige, pagamento de royalties e de transferência de tecnologia. E eu era assim como se fosse assim, desmoralizado, que eles diziam para mim o seguinte: vai procurar a justiça, quem sabe os seus bisnetos vão ver alguma coisa. Eu comecei a empreitar processos em 2001. Eu exigia das telefônicas que pagassem o royalties devido ao Brasil e ao povo brasileiro. Esse processo está transcorrendo até hoje, 2016, mas em 2012, o juiz de primeira instância concluiu que a patente, todos os direitos da patente eram meus, do Brasil, e exigiu que as empresas fizessem um depósito de 10% do que elas arrecadavam, prevenindo para que no final não dissessem que não tinham dinheiro para pagar o que eles já estavam arrecadando. Esse depósito tinha que ser feito, começado a ser feito no dia 6 de setembro de 2012. Quando a gente diz 10% do que eles arrecadam, eu tenho que explicar para vocês o que é 10% de que eles arrecadam. Então, por exemplo, se você pegar a conta telefônica, se observar a conta telefônica de qualquer empresa de telefonia aqui no Brasil, você vai ver que eles cobram por um identificador de chamada, eles cobram em média R$13,39 por mês. Então agora nós temos de ver qual é o número de terminais de telefones celular que tem no Brasil. A empresa que tem mais telefone celular no Brasil, ela tem aproximadamente 73 milhões de celulares. Se nós considerarmos que 10% de 13,39 é 1,33 e que a empresa que tem mais assinantes no Brasil tem 73 milhões de celular, multiplicando 1,33 por 73 milhões, nós vamos observar que essa empresa fatura por mês, em média, 981 milhões. Como ela foi autorizada pelo juiz a ficar com 90% desse valor, a gente vai chegar a um cálculo que ela ainda tem o direito, apesar de não ter contrato comigo, não ser considerada uma apropriação indébita, mas pelo juiz ela vai poder ficar com 880 milhões. E pela primeira vez, em 15 anos de processo, a Lune e o Nélio começam a faturar por mês, em média, 98 milhões. Lembrando que esses 98 milhões, em termos de Brasil, vai ser transformado em imposto, onde o Brasil vai poder usar para educação, para saúde, para transporte. E aí a gente vê o tanto que o Brasil está deixando de receber por conta do processo judicial. O total de telefone celular no Brasil em maio de 2016 é em torno de 255 milhões de aparelhos. Se nós multiplicarmos 255 milhões por 13,39, que é o valor médio que eles cobram, nós vamos chegar ao valor de 3 bilhões e 500 milhões de reais em média por mês que as empresas operadoras de celular faturam às custas do Brasil sem pagar um centavo de royalties. Aguardávamos ansiosamente a data de 6 de setembro de 2012, que seria tipo uma redenção para o Brasil. Por quê? As empresas operadoras teriam que acatar uma decisão da Justiça brasileira e iniciar os depósitos. E nessa hora, infelizmente, nós fomos surpreendidos por uma decisão do desembargador de segunda instância, que em menos de 72 horas atendeu um recurso das operadoras e suspendeu a obrigação deles de depositar, alegando que eu não tinha demonstrado perigo de dano irreparável, que se já tinha esperado há mais de 10 anos, eu não podia alegar demora de processo, se eu já tinha esperado mais de 10 anos, eu podia continuar esperando tranquilamente. E alegou que havia risco de perda irreparável para as operadoras. Aí eu pergunto a ele, se eu não recebo, se eu não tenho nenhuma receita, se eu não recebo um centavo de royalties,
Como é que eu mantenho a empresa? Como é que eu mantenho a minha vida particular? Como é que eu mantenho os processos? Como é que eu mantenho tudo? É a mesma coisa de pedir a ele que ele pare de receber o salário dele e ver se não vai ter uma perda irreparável na vida dele. E depois falar que se eu já esperei 10 anos, eu posso continuar esperando o tempo que ele quiser. Eu sou um idoso. Eu tenho família. Eu não sou Matusalém, eu não posso esperar esse tempo que o senhor acha que eu devo esperar. Isso é um processo de patente. Eu tenho todos os direitos, eu tenho a carta patente, a Telebrás já disse que o direito é meu, o INPI já disse, e eles não têm nada, mas eles recebem 900 milhões por mês, graças ao Poder Judiciário brasileiro. Isso em país nenhum do mundo eles teriam esse direito. E agora, para completar todos esses enganos que o Poder Judiciário nosso inocentemente está cometendo, na parte dos desembargadores, eu quero só dizer para vocês uma coisa. No dia 30 de junho de 2016, ele tomou uma decisão mais difícil do que ele tomou há 4 anos atrás. Ele simplesmente tinha que julgar se depositava os 10% ou não. Ele simplesmente mandou parar o processo, voltar para a primeira instância, exige uma nova perícia. Então, já que não adianta, que ele nem me conhece, ele nunca me recebeu, eu vou só contar para o senhor uma coisa. O que é perda real? Perda real é quando você não recebe uma coisa que você tem direito. E o que acontece? A perda real está existindo realmente para o Brasil, para o povo brasileiro. Para você ter uma ideia, vocês estão provocando uma perda para o povo brasileiro. Se eu multiplica 15 anos por 12 meses, são 180 meses. Se o senhor multiplicar 180 meses pelos que eles arrecadam por mês, são 3 bilhões e 400, vocês trouxeram um prejuízo para o Brasil, para o povo brasileiro. Esse é um prejuízo irreparável, de 615 bilhões, que poderia ter sido usado para a saúde, para a educação, para tudo nesse povo. Ter colocado o país numa outra posição, não essa de pires na mão, aumentando imposto, criando CTMF. Dinheiro nós temos, vocês têm que deixar a gente receber. Se nós pagamos, nós temos direito de receber. Põe a mão na consciência, por favor. Não vamos ser tratados como colonizados. Nós somos um povo livre. Nós pagamos nossas dívidas. Nós temos que receber o que eles nos devem. Combina, que é o começo da nova era, nós invertemos uma situação. O Brasil, que sempre deveu a todo mundo, hoje é credor do mundo inteiro. Só falta a gente ter coragem de cobrar.